Gente, boa noite. Antes de mais nada, muito obrigado por estarem todos aqui novamente nessa terça-feira calorenta. Espero que o ar-condicionado tenha refrescado vocês um pouquinho, né? Estão todos aqui começando mais um dos programas, um dos ciclos de Uma Janela para o Conhecimento do Nibis Cultural, Baio que Vi pelo Mundo. E hoje nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre turismo cultural. Antes de mais nada, também boa noite para você que está na internet, ao vivo, no canal do Nibis Cultural, assistindo a gente aí e pegando todas as dicas que a gente vai dar durante a noite. Esse é o terceiro ciclo, aqui no Nibis Cultural. Eu queria começar dizendo a vocês que foi construído entre 1764 e 1790 o Panteão francês, que talvez seja o mais célebre mausoléu do mundo. Lá dentro tem túmulos de pessoas e restos mortais de gente muito importante, como Rousseau, Victor Hugo, Voltaire, entre outros. Quem aqui da plateia já esteve no Panteão francês, tirando o Perrault, que é francês? Todos vocês já estiveram lá. Eu já estive lá também, e além do prédio espetacular, da arquitetura espetacular que existe lá, essa última vez que eu tive, há 2 ou 3 meses, eu tive a oportunidade de conhecer a cúpula do Panteão, que é um dos lugares mais espetaculares que eu já vi. Quer dizer, além de você conhecer aquela estrutura maravilhosa arquitetônica, lá de cima da cúpula do Panteão, é uma das vistas mais espetaculares da França. Bom, recentemente também estive lá na Acrópole de Atenas. Quem já esteve aqui lá? Bastante gente, eu estou vendo que as pessoas gostam de lá. Eu já estive lá várias vezes, aliás, eu volto todo ano, porque eu sou filho de grego, e grande parte da minha família mora lá. A Acrópole foi construída em 447 a.C., e, como todo mundo sabe, é o berço da democracia. Bom, e os Jardins de Majorelle, em Marrakech, no Marrocos? Alguém já esteve lá? Tem uma pessoa ali atrás que já esteve. Os Jardins de Majorelle são uma das coisas mais impressionantes que eu conheci até hoje. O estilista francês Yves Saint Laurent comprou uma propriedade ali, construiu uma casa espetacular e plantou árvores do mundo inteiro. E ali ele teve uma inspiração e criou uma nova cor que viria a ser conhecida como azul cobalto. Eu adorei, achei o lugar espetacular. Bom, tudo isso é conhecido como turismo cultural clássico. Viajar em busca de cultura, arte, conhecimento. E é sobre isso que a gente vai bater papo nessa noite aqui, com gente que entende muito dessa história de turismo cultural. Meu primeiro convidado é jornalista, há mais de 40 anos, é um dos precursores do jornalismo cultural no Brasil, já fez um pouquinho de tudo na área. Trabalhou no Estadão, onde teve a coluna Persona durante 14 anos, muita gente aqui deve lembrar. Trabalhou e trabalha em televisão e rádio até hoje, enfim, é um cara respeitadíssimo no setor. Hoje, entre outras tantas coisas, ele é diretor, nada mais, nada menos, do que do MAM, do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Vem para cá, meu colega César Job. Muito obrigado por ter vindo. Na primeira cadeira ali, por favor. Bom, meu segundo convidado se formou em administração de empresas, mas logo viu que o negócio dele não era escritório, era viajar. Por isso, segundo ele, criou a Latitudes, uma agência de viagens diferente, com propostas, segundo ele, diferente. Oferecer passeios que promovam novas aprendizagens aos viajantes. Assim, ele forma grupos de viagem com pessoas que não só se interessam por cultura, mas se interessam por viagens de conhecimento. Vem para cá, Alexandre Cimbalista, explicar direitinho essa história para a gente. Obrigado. A segunda cadeira ali, ao lado do César, por favor. Bom, meu terceiro convidado nasceu na Inglaterra, foi criado na Califórnia, estudou na Espanha e mora no Brasil há mais de uma década. É colega jornalista, correspondente de vários veículos estrangeiros e chefiou, entre outras coisas, o escritório da Reuters aqui no Brasil, que foi a época em que eu o conheci quando eu trabalhava na TV Globo, nas ruas de São Paulo. Há cerca de um ano é o diretor de comunicação do Google para o Brasil. Ele vai trazer para a gente dicas e grandes novidades sobre turismo cultural por meio de uma plataforma recentemente lançada pelo Google aqui no Brasil e no mundo inteiro. O lançamento foi mundial. Vem para cá explicar essa novidade do Google para a gente, Mr. Todd Benson.
Seja bem-vindo. Muito obrigado. Ao lado do cimbalista ali. Bom, o meu terceiro convidado é um dos executivos mais importantes e respeitados do turismo brasileiro. Filho de Ogum no Brasil e do signo de Libra no resto do mundo, segundo ele mesmo costuma se definir. Tem sotaque francês, mas fala também inglês, espanhol, alemão, além, é claro, de português, com bastante sotaque carregado. Formado em Administração pelo Instituto de Estudos de Paris, com graduação em História pela Sorbonne e Gestão pela Dauphine, também de Paris, já morou em Frankfurt, Nova York, Rio de Janeiro e Manaus. Apaixonado por história, já fez um pouco de tudo no mundo do turismo, sempre em cargos de direção. Atualmente, ele é o diretor para as Américas do Organismo de Turismo da França, Atout France. Vem para cá, Monsieur Jean-Philippe Perrol. Muito obrigado. Seja bem-vindo, por favor, ao lado do Todd ali. Bom, a ideia aqui não é ser palestra, não é fazer aquela coisa de ficar dizendo, vomitando informações, palavras, enfim, essa coisa toda. A ideia é bater um papo com os nossos convidados aqui e interagir com vocês, com o pessoal da internet também, e, no final, a gente sair daqui com aquela vontade de viajar, né, que todo mundo que está aqui tem em comum. Bom, eu vou direto ao assunto. O que é turismo cultural para vocês? É visitar a igreja, é visitar museu, é arquitetura, é ir a shows, é ir a restaurantes, é experimentar comidas diferentes? Perrol, você que para você que viajou pelo mundo inteiro e mora hoje no Brasil, o que é turismo cultural? Boa noite. Acho que o turismo cultural, boa noite primeiro. O turismo cultural é tão vasto que a própria cultura. O turismo cultural abrange realmente visita de monumentos, visita de cidade, visita de lugares especiais, abrange gastronomia, a visita de vinhedos, vinho também cultura. Então, eu acho que o turismo cultural é alguma coisa que abrange praticamente todos os lados da vida das pessoas, e aí vai ser adaptado um pouco aos gostos de cada um. Para você, talvez, que turismo cultural vai ser visitar os vinhedos do Portugal, para outra pessoa vai ser visitar as pirâmides do Egito, mas, basicamente, eu acho que turismo cultural é encontro com as pessoas, encontro com os lugares, e a troca um pouco de ideias e de conhecimento com outros lugares do mundo para abrir a cabeça. Bom, vocês viram que ele é francês, em 30 segundos de conversa ele falou 3 vezes em vinho e 2 em gastronomia. Né? Uma coisa espetacular. Todd, você concorda com isso e por quê? Boa noite. Boa noite. Não, concordo plenamente. Assim, eu diria o seguinte, em todo o meu tempo como correspondente estrangeiro, viajando para vários países, nem sempre tive tempo para visitar museus e fazer esse tipo de turismo cultural mais clássico, digamos, né? Mas, para mim, turismo cultural era passear pela cidade, explorar a pé as cidades, conhecer pessoalmente os lugares, assim, conversando com as pessoas. Sou fanático por gastronomia e vinho também, então eu cresci em Napa, na Califórnia, então para mim vinho é muito importante e acho uma experiência cultural também. Acho isso fundamental, você conhece muito de uma cultura através da gastronomia do local, então todo lugar que eu viajo, eu sempre faço questão de fazer um roteiro gastronômico antes de viajar para saber onde eu vou comer, o que eu vou comer que é representativo do lugar, e procuro fazer isso sempre. Né? Eu acho que isso para mim, te abre os olhos para você, depois você lembra dos lugares sentindo os cheiros. Né? Para mim isso é fundamental. Isso é importante. Vocês estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Bom, então, aproveitando que o Perrol e o Todd falaram em vinho, eu queria perguntar para o cimbalista, por exemplo, para quem gosta de vinho, viajar para Nova Zelândia é turismo cultural? E se sim, por quê? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pode falar mais próximo. Boa noite a todos. Isso. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que a Nova Zelândia é um dos polos que a gente chama de vinhos do Novo Mundo, né? Assim como a África do Sul, assim como a Argentina, assim como o Chile, são lugares em que você tem uma comunidade de produtores de vinho que estão nascendo, que não tem a tradição como tem Itália ou França, mas que fazem parte já de roteiros de viagem, né? Então, sem dúvida alguma, a Nova Zelândia, além de outros grandes atributos que tem aquele país, a parte de vinícolas é uma parte importante, sem dúvida alguma. César Job, é preciso ser culto para fazer viagens culturais?
Quer dizer, o que é necessário para fazer uma boa viagem cultural? Você que é um dos precursores disto no Brasil. Eu acho que é a curiosidade. Se você não é culto e é curioso, você acaba ficando culto, porque você chega num lugar, você quer aprender tudo que eles estão te mostrando. Você quer ler um pouco sobre o que você está vendo, se preparar, né, para poder absorver o que vão te apresentar. E aí você acaba ficando culto. Então, sendo curioso, é o melhor jeito de você aproveitar uma viagem, seja ela cultural, qualquer coisa. Tudo é cultura, né? Eu, quando estive no Atacama, eu achei que estava vendo um patrimônio da humanidade. Para mim, foi uma viagem cultural. E não tem uma coisa construída que você possa dizer que tem alguma antiguidade, mas é tudo de uma beleza tão grande que é igual, para mim é igual. E é interessante, assim, porque todas as pessoas que gostam de viajar, você vê que elas falam vivamente disso. E pode ser a pessoa com um nível cultural alto ou baixo, com um nível financeiro econômico alto ou baixo. O que todo mundo faz quando vai viajar, imagino que vocês aqui também, é voltar cheio de histórias e contar isso. Não importa se o cara é milionário ou se o cara é de um poder aquisitivo muito baixo. Eu queria aproveitar e pedir para a Adriana para rodar. Adriana, onde é que está a Adriana? Para colocar as fotos que não estão passando ali, para a Lê lá em cima, que tem as fotos que estão passando aqui. Lembra, Lê, que ficavam passando as fotos? Você solta para a gente, por favor. Bom, todos que estão aqui hoje já devem ter ouvido falar da Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Mas quem é que sabe aqui quantos sítios de patrimônios culturais temos no Brasil? Alguém aí na plateia sabe? Se souber, já ganha um brinde logo de saída. Não? Bom, são 13 ao todo no Brasil. O primeiro foi concedido pela Unesco em 1980 para a cidade histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais. Depois vieram o Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco, as missões dos jesuítas no Rio Grande do Sul, os 7 Povos das Missões, que é um lugar interessantíssimo, eu já fui para lá, não sei se vocês já tiveram oportunidade de conhecer, é um lugar espetacular, porque é um dos poucos lugares do Brasil cuja colonização foi espanhola, ao invés de portuguesa. Então, é completamente diferente de tudo que a gente conhece. É um lugar que vale a pena viajar e conhecer dentro do Brasil. O Centro Histórico de Salvador, muita gente aqui deve conhecer, com o Pelourinho, aquela região toda. Congonhas do Campo, com as obras de Aleijadinho, em Minas Gerais. O Plano Piloto de Brasília, que hoje em dia é um local meio estranho para a gente viajar, mas, enfim, tem muita gente que gosta e nem sai de lá, né? O Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. O Centro Histórico de São Luís do Maranhão, que, aliás, tem uns azulejos portugueses espetaculares, maravilhosos. E uma curiosidade, os habitantes de São Luís são dos que melhor falam português, não cometem erros de concordância, é uma coisa impressionante em se tratando de Brasil. O Centro Histórico da cidade de Diamantina, também em Minas Gerais. O Centro Histórico da cidade de Goiás, acreditem ou não, mas aquele casario que tem ali é espetacular. A Praça de São Francisco, na cidade de São Cristóvão, em Sergipe. O Rio de Janeiro, com uma peculiaridade, com as paisagens que existem entre o mar e as montanhas e os prédios no meio. A Unesco concedeu isso ao Rio de Janeiro. E o último, que foi concedido agora, em julho, no mês passado, desse ano, o Conjunto Moderno da Pampulha, em Minas Gerais, projetado pelo genial Oscar Niemeyer. Eu gostaria de voltar a você, Perrol, que está me observando aí com olhos argutos. Qual é a viagem que impressionou você profundamente do ponto de vista cultural? Quer dizer, o que é que você lembra até hoje que não sai da sua memória? Não vale França nem Brasil. Antes que ele fale alguma coisa, né? Na verdade, quando a gente conversou outro dia, eu te falei um pouco. Para mim, uma das viagens que mais me impressionou foi Machu Picchu, que é uma viagem cultural, mas também uma viagem numa paisagem absolutamente fabulosa. E realmente uma viagem carregada de emoção, não vou dizer de espiritualidade, sim, também. Mas o que te impressionou lá do ponto de vista cultural? O que você tem na retina? Bom, primeiro a trilha para chegar, que é como com esses incas conseguir fazer essas trilhas nas montanhas, que é uma coisa bem feita e realmente foi muito bem renovado pelos peruanos, com a ajuda justamente da Unesco. E o próprio lugar, que é um lugar já maravilhoso em si, sozinho já é um lugar maravilhoso, e quando você chega, tem aquelas ruínas que são super bem conservadas, dessas cidades que estão num lugar completamente maluco, assim numa montanha, mas super bem conservada, e que foi realmente construído com muita a engenharia que eles fizeram para fazer a cidade, os jardins que alimentavam a cidade, a chegada da água,
tudo isso. Quer dizer, é uma E coisa... naquela época, né? E naquela época, né? Então, para mim, foi uma das viagens, assim, fora, tirando a França e o Brasil, claro, e para pegar alguma coisa também um pouco exótica, porque eu poderia tomar outros exemplos em Istambul ou Claro. em Veneza, que são mais clássicos, mas para pegar alguma coisa mais americano, para mim foi essa viagem que foi mais emocionante. Marca, né? Marca. Só para um detalhe, ele falou Istambul, mas não é Istambul, é Constantinopla, né? Todo mundo sabe que aquilo é grego, aquilo continua sendo grego até hoje. Então vamos considerar. Onde vocês ouviram falar Istambul, ouçam Constantinopla. Todd, e você, qual viagem cultural você lembra assim que está na tua retina sempre? Assim, também não vale Estados Unidos nem Brasil. Tá, na verdade, eu acho que eu responderia 3 lugares rapidamente. Primeiro, Constantinopla. A cultura é formidável. Funcionou. Que foi uma viagem incrível. Nunca respirei história tanto quanto nesse lugar. Me impressionou muito. E outro lugar que enfim, fui jovem e depois voltei várias vezes, fiquei temporadas, foi Cuba, foi Havana. Né? Então, cheguei a conhecer a Havana muito bem. Assim, no total, foram 4 viagens. Isso há quantos anos? Primeira vez que eu fui foi em 94. Pô, então era o auge de Fidel. E a última vez que eu fui foi em 2008. E já começava a haver mudanças. Já. Mas as mudanças em Cuba são muito lentas, tudo acontece muito devagar. Então, que não deixa de ser mudança, mas enfim, não é. Eu já imaginava que teria mudado muito mais. Mas enfim, Cuba é outro lugar onde você respira história muito, né? Havana especialmente, né? A Havana Velha é uma coisa incrível, né? A parte restaurada é linda, mas a parte também não restaurada você já imagina como devia ser aquilo em outra época, né? E acho que a terceira experiência de viagem que me marcou muito foi uma viagem gastronômica, não assim só pela comida, Lima, Peru. Foi a melhor viagem para comer na minha vida. Foi uma viagem que eu marquei com um amigo que também adora comer e fizemos essa viagem juntos. Passamos 4 dias só comendo em Lima. Foi sensacional. Foi uma das melhores gastronomias. Sensacional. Não teve um vinhozinho também? Teve bastante pisco. Pisco E sour. comprovamos cientificamente que só dá para tomar 3 pisco sours. Sensacional. Agora, tem uma característica legal em Cuba. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de cinema lá em Cuba, numa das escolas mais tradicionais que tem lá. E quando eu cheguei a primeira vez em Cuba, não sei se você notou isso também, Todd, primeiro dia que eu fui passear ali em Cuba, mesmo em Havana Vieja ou em todo o restante da cidade, eu andava na rua, assim, olhava as coisas, eu falei, tem alguma coisa estranha aqui, tem alguma coisa que falta aqui. No terceiro dia eu fui perceber. Sabe o que era? Não existem outdoors na rua, não se vende nada. É óbvio, a sociedade é socialista, não existe outdoor. Aliás, existem, mas tem lá Che Guevara, a força de Che Guevara e toda aquela propaganda socialista constante. Agora, viajar é exatamente isso, né? Trocar experiências e voltar aos lugares, como o Perrol foi a Machu Picchu várias vezes, provavelmente voltará, você foi várias vezes e provavelmente voltará novamente. É uma coisa fantástica. Job, você como profissional e especialista no assunto, qual é a viagem cultural que você nunca esqueceu e recomenda para todos nós e por quê? Olha, eu fiz tantas que eu não saberia dizer agora uma viagem cultural especial. Mas alguma coisa que te marcou? Em geral, o que me marca mais é chegar numa cidade e ver ela aparecer, surgir. Mais do que ela vai me oferecer depois, é ver ela surgir. Cidades em grandes baías, que nem Hong Kong, Vancouver, Rio de Janeiro, são espetáculos únicos, né? Por exemplo, você chegar no aeroporto de Veneza, pegar um barco e entrar em Veneza pela água e ver aquela cidade começar a surgir, é emocionante. São Petersburgo. São Petersburgo é fantástico. São Petersburgo, quando você chega de navio para a cidade, você começa a divisar aquela cidade incrível, barroca. Eu gosto muito dessa sensação de ver aquela cidade surgir na sua frente. Depois, claro, culturalmente, você tem... Olha, uma das experiências mais gratificantes que eu tive foi Berlim. Eu fui para Berlim nos anos 90 e voltei 3 vezes depois, porque eu achei que era um lugar que fervilhava de ideias, porque como era uma cidade
destruída, Berlim Oriental era uma cidade destruída, e virou um laboratório de arquitetura contemporânea. Então e museus incríveis, virou uma cidade culturalmente de primeira linha. Para mim, Berlim é um dos lugares mais bacanas hoje em dia. E outra viagem que eu fiz há 2 anos e que me deixou boquiaberto foi Israel. Eu nunca tinha ido para Israel e fiquei fascinado com Israel, fascinado com tudo que você pode recuperar de história. Você está em alguns lugares onde você vê que o mesmo trajeto que Cristo teria feito na Paixão, você está fazendo o mesmo trajeto. E tem história milenar para contar, está tudo guardado, está tudo preservado. É incrível. É inacreditável. Eu tive a oportunidade de ir 9 vezes para Israel, porque eu era correspondente em Londres, eu montei o escritório da Record em Londres, então eu fui várias vezes para Israel. É uma cidade realmente absolutamente fascinante, por tudo, né? E mais do que Jerusalém, Tel Aviv é uma cidade que bomba, né? É uma cidade que tem uma vida noturna espetacular, restaurantes fantásticos. E grandes museus, né? E grandes museus, e que as pessoas não conhecem direito. Né? Tel Aviv. Eu vou até me permitir fazer uma brincadeira, apesar de estar numa casa que é a Unibis, né? Eu ia perguntar para vocês o seguinte: vocês sabem por que o judeu olha para os 2 lados da rua antes de atravessar? Porque não custa nada. Claro que é uma brincadeira, né? Que eu faço, inclusive, com os meus amigos, né? Simalista, você, algum lugar especial que as pessoas consideram como uma viagem cultural e que, enfim, clássica, mas que não sai da sua memória, que você lembra desde sempre, que você retornaria para lá? Então, eu acho que eu vou falar como o Todd. Mais do que um lugar, acho que tem 2 lugares que me marcam muito e eu costumo retornar com frequência. E eu acho que principalmente porque ela me tira da minha cultura. Eu acho que esse é a grande coisa que me atrai nesses 2 países, que é Índia e Japão. Que são, na verdade, são lugares que te trazem assim um choque cultural. Na verdade, é um pouco diferente. São sociedades que têm um pensamento distinto, né? São sociedades asiáticas. A Índia é completamente diferente da forma como a gente vê o mundo. Eles veem de uma forma diferente. Os espaços privados não existem quando você está lá. Você tem, o espaço parece que é todo coletivo. Você abre um jornal para ler, começa a entrar gente lendo junto com você. É uma coisa meio estranha mesmo. E ele sorri o tempo todo para você. O tempo inteiro. Você vira uma eles câmera olham no teu inteira. olho o tempo inteiro. É um eye contact impressionante. Enquanto o Japão é exatamente o contrário. Elas, principalmente as mulheres, elas não olham para você. Então, esses 2 lugares são lugares que têm essa, vamos dizer, cultura muito forte. E uma energia, muito uma preservada, força. muito, quer dizer, o hinduísmo é uma religião viva que está presente ali no dia a dia, né? As pessoas estão constantemente fazendo as suas preces, fazendo seus ritos como parte da vida e não tendo um lugar específico. Tem até os templos, mas faz parte de cada atividade delas, né? Sendo que o hinduísmo é uma das religiões que você tem lá. Você tem, enfim, tem islamismo, tem jainismo, enfim, tem várias outras. E o Japão, quando você vai para lá, você sente que a humanidade tem futuro. É essa sensação que me dá, sabe? Que é uma outra. É uma outro boa mundo. definição, né? Que funciona, que as coisas acontecem e são gentis e tudo funciona maravilhosamente bem. Parece que é como o mundo deveria ser, né? Essa sensação mesmo. Eu tive a oportunidade de ir 2 vezes para a Índia, né? A última faz 2 anos. Mas a Índia é um lugar muito interessante, porque, apesar da pobreza que existe, eles são pessoas felizes, eles são pessoas alegres, né? Tem contentamento. É uma coisa mágica, né? E é uma coisa engraçada. Na época, eu fui pela TV Bandeirantes e fui com um cinegrafista, com câmera e tal, né? Então, por onde você passa, as pessoas têm curiosidade, olham para você, sorriem para você, e vem uma câmera, elas começam a dar risada. E eu nunca vou esquecer, a gente estava indo para Agra, né, onde fica o Taj Mahal, e o cinegrafista na frente, e em algum instante a gente parou na estrada e veio uma menina muito jovem, com uma criança no colo, devia ter uns 15, 16 anos de idade, chorando, fazendo assim, por favor, comida, por favor, tal. E eu falei para o cinegrafista, falei, Bulhões, grava ela aí. Na hora que ele abaixou o vidro e começou a gravar, ela fez assim, ó. Mas ele parou de gravar e ela voltou.
Então, é uma coisa muito interessante você ver essas coisas na sua viagem, no seu dia a dia, né? E esse tipo de coisa é que a gente gosta de sentar e contar para as pessoas quando a gente volta, né? Viajar é uma coisa espetacular, né? Bom, agora um dado interessante que diz respeito a todo mundo que está aqui, e nós todos gostamos de viajar. O Organismo de Turismo da ONU fez um estudo que aponta que o número de turistas internacionais em todo o mundo, ou seja, aqueles que saem de seu país para conhecer outro país, deverá aumentar cerca de 3,3% até o ano de 2030. Parece pouco, né? Nós estamos falando, na verdade, de 43 milhões de turistas a mais por ano, ou seja, cerca de 670 milhões de pessoas a mais viajarão nos próximos anos para outros países pelo mundo. Em 2015, só para circunstancializar vocês, o total de turistas viajando pelo mundo, segundo esse estudo, foi de 1,1 bilhão de pessoas. E em 2030, portanto, será de 1,8 bilhão. Vocês acham que é pouco? Viajando de um lugar para o outro, né? Perrol, já que haverá cada vez mais gente viajando e bebendo vinho, né, evidentemente, para onde você sugeriria que os nossos amigos da plateia fossem na próxima viagem e por quê? Agora vale França, pode mandar bala. Sugerir uma viagem com uma motivação de vinho, é claro que eu vou sugerir a França. E provavelmente agora o que está talvez mais interessante de ver pelos acontecimentos recentes é ir para Bordeaux. Abriu esse ano em Bordeaux a Cité Internacional du Vin, Oui. que é um desses museus que o prédio já é bastante interessante, tipo o Museu do Futuro no Rio, o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro, Sim. o Museu de Bilbao, realmente o prédio é super interessante, e dentro vai ter uma história de vinho, etc. E na região de Bordeaux, bom, a cidade é maravilhosa, realmente é uma cidade muito bonita, que tem uma arquitetura muito interessante do século XVIII, que foi muito bem renovada nos últimos anos pelo prefeito. E nos arredores tem todos esses vinhos maravilhosos que todo mundo gosta, Saint-Emilion, Médoc, Pessac-Léognan. E bem mais barato do que aqui no Brasil. O Bordeaux, na verdade, é uma região interessante porque você pode beber um muito bom vinho a partir digamos, de 15 euros, você já tem Excelente vinho. muito bom vinho. Porque tem outras regiões da França, tipo a Borgonha, onde os vinhos são maravilhosos, mas são realmente bem mais caros. Mas Bordeaux, eu acho que hoje em dia é uma muito boa escolha para uma próxima viagem de vinho. E tem que se lembrar também que, como você tem direito de voltar com 12 litros de vinho, só comprando lá 16 garrafas, com a diferença de preço entre a França e o Brasil, praticamente paga a sua viagem. Paga a Então, viagem. viagem para Bordeaux que é de graça. Quer dizer, sacoleiro chique, né? A gente vai para lá, bebe o vinho, traz e ainda vende aqui, né? É sensacional. Só para fazer uma pesquisa rápida. Quem aqui já foi para Paris? Quase todo mundo. Merci. Agora, veja que coisa interessante. Quem já foi daqui para Bordeaux? Quase ninguém. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Simbalista, você que é especialista em viagens de conhecimento, qual é a sua dica? Qual é o destino que deve bombar aí no próximo ano, enfim... E aproveitando, como é que você define... Além de Índia e Japão. Além de Índia e Japão. Como é que você define viagem de conhecimento, que é uma coisa que a sua agência se especializou em fazer, né? Então, nós fazemos viagens, vamos dizer, o grande negócio da Latitudes é fazer viagens em que você tem uma pessoa que faz um pouco dessa ponte entre o lugar que você está viajando e as pessoas que estão acompanhando, que a gente chama de especialista. Que, na verdade, são especialistas culturais, de forma geral. Então, você monta um grupo e vai uma pessoa especializada em um determinado tema. Exatamente. Então, você tem... Dá um exemplo. Vou dar um exemplo de França, que a gente estava conversando agora há pouco. Tem um filósofo chamado Louis-Philippe Pondé, que faz uma viagem... A gente está fazendo uma viagem agora, em outubro, com ele, para a região do Périgord, na França, para falar sobre pensamento na pré-história. Então, um tema muito específico, mas que é muito bacana dentro dessa região, que é uma das mais bonitas que tem na França, e que você tem uma região de cavernas, uma delas é Lascaux 2, que dá para visitar, e que ele vai falar como os seres humanos, ou como a nossa interpretação de como os seres humanos pensavam na pré-história, e como isso influencia até hoje a nossa forma de viver. Só fazer um parênteses. Périgord, para quem não sabe, é aquela região da França, se eu estiver errado, Perrol me corrija, do foie gras, enfim, daquela região toda tal. Então, ir para Périgord para comer foie gras é muito perigoso.
Foi péssima essa Foi piada, foi péssima. horrível. Vamos seguir. Continua, por favor. Então, assim, tem outros filósofos, tem historiadores, tem professores de arte, quer dizer, a gente trabalha muito com Ásia, então tem desde professores de yoga, tem professores de filosofias orientais que vão falar sobre essas religiões orientais. Eles fazem um pouco dessa tradução do que você está enxergando no ambiente, seja a linguagem, sejam os costumes, sejam os monumentos, e dialogam. E essas pessoas se conhecem antecipadamente ou a não? maioria não. Não. A grande E dá maioria certo? não. Dá muito certo. Não dá, Dá muito, quebra-pau? não, dá né? super certo. Dá super certo porque o objetivo é comum. A gente foge um pouco desse modelo de excursão tradicional. Eu pergunto isso porque, normalmente, uma pessoa pode querer, por exemplo, acordar cedo e ver o nascer do sol num monumento, e a outra quer encher a cara de madrugada. Pode fazer das duas coisas. Pode encher a cara, pode ver o monumento. A gente dá essa liberdade também. Normalmente, você tem aulas, né, que você tem, e depois você faz as visitas antes. Normalmente, aulas de manhã, depois as visitas, e, em geral, a gente também tem tempo livre para as pessoas fazerem... buscarem as suas atividades individuais, né? Então, um pouco essa é a nossa forma de trabalho enfim, tem funcionado. A gente está assim há 13 anos, tem crescido. Normalmente são para pessoas que costumam viajar e que querem se aprofundar em alguma coisa, algum tema específico. E você propõe viagens específicas com temas específicos. Exatamente. É isso. Né? Tem algumas mais generalistas e tem outras mais específicas, mas, de forma geral, sempre tem essa figura desse especialista. Acho que isso é uma parte importante. César Job, você como especialista nesse assunto, qual é a viagem que você sugeriria para o nosso pessoal aqui, para o nosso público? Uma viagem, por exemplo, uma viagem cultural não clássica. Não ir ver os museus do Louvre, ou não ir a Roma. É uma brincadeira, viu? É figurativo. O cara é grande, vai que ele fica bravo aqui. Eu acho que todas essas cidades que a gente conhece reservam segredos que a gente desconhece. Quer dizer, na verdade, não são segredos. Estão aí para todo mundo que quiser. Mas, por exemplo, sei lá, fazer uma visita ao subsolo de Paris ou o subsolo de Nápoles. São viagens, são roteiros que existem, porque existem aquela estrutura toda de águas pluviais, e em todas essas cidades você pode visitar elas. Você já visitou, por exemplo, as Não, porque eu catacumbas sou de Paris? claustrofóbico. Nem em Roma. Nunca entrei nas pirâmides do Egito, de medo de entrar lá dentro e ter Eu tive um ataque de claustrofobia dentro de uma mina abandonada em Aspen. Quer dizer, é uma coisa que tem um pé direito até alto, não tem, mas desde a hora que eu parei de ver a entrada da luz atrás, eu entrei em pânico, tive que sair. Então, não conheço nada dessa. Eu estou sugerindo coisas que eu nunca fiz. Talvez exatamente pela curiosidade que eu tenho. Por conta disso, viajar é fantástico. Não, mas tem muita coisa nas grandes cidades que a gente passa correndo e acaba não vendo. Em Roma, todo ano descobrem um pedaço a mais da Roma que está lá embaixo, com catedrais pintadas sabe, se você for na Itália, em Pádua, tem uma capela só com as pinturas de Giotto. Para entrar lá dentro, você tem que entrar numa anticâmara que vai te esfriando o corpo, para quando você entrar lá não ter um choque, as pinturas não terem um choque térmico com a sua temperatura. Quer dizer, tem coisas no mundo cultural incríveis e que a gente passa ao lado sem notar, sem estar devidamente informado sobre aquilo. Agora, essa história da fobia, da claustrofobia, que vem do grego, medo de ficar num lugar trancado, é uma história muito interessante que você nem sempre sabe quem está do teu lado e se a pessoa sofre disso ou não. Eu lembro, a gente estava na Capadócia, na Turquia, né, que é o lugar onde os trogloditas nasceram, porque a palavra troglodita vem das pessoas que moravam em tróglis, são buracos cavados nas rochas, e eles moravam lá dentro.
E, além disso, tem cidades subterrâneas na Capadócia, né, na região de Cáceres. São cidades onde chegaram a morar 30, 40 mil pessoas, 50 mil pessoas, para se protegerem dos ataques estrangeiros e tal. E a gente vai sempre gravando vídeo e tal, né? E eu não sabia, por exemplo, que a Adriana, que é minha esposa, que ela está por aqui, ela tinha claustrofobia. E eu, repórter que sou, sempre fui, quem é jornalista que sabe disso, a gente vai se enfiando nos buracos. Eu não. E literalmente, mas claustrofobia impede você de fazer isso. Em algum instante eu fui descendo, eram vários níveis de cidades, eu fui descendo e falava para a Adriana, vem aqui, vamos gravar aqui que está melhor. Tá. Em algum instante, esta mulher ficou branca, lívida, e começou a gritar. Só aí, eu estou casado com ela há quase 20 anos, só aí eu percebi que ela tinha claustrofobia. E só nesse instante eu percebi o quanto ela me amava, porque para descer ali... Então, Adriana, eu vou ficar com você mesmo, viu? Cadê? Todd, é impossível falar em viagem cultural sem falar de museus, né? Você estava me dizendo agora há pouco que o Google, do qual você é o diretor de comunicação para o Brasil, lançou uma plataforma espetacular, que, inclusive, o César Job me falou que já é utilizada no MAN. Você podia explicar para a gente um pouco sobre isso? E parece que tem um vídeo também que você quer que... Tem, a gente pode passar isso daqui Você quer a falar pouquinho. primeiro ou passa? Eu falo primeiro, fala depois primeiro. a gente passa Legal, o vídeo. Legal. O vídeo curtinho, 1 minuto só. Bom, é um projeto do Instituto Cultural do Google, que é o braço cultural do Google, que compartilhou, assim, a missão do Google é disponibilizar a informação do mundo todo e universalizar o acesso a essa informação, né? E para Google, cultura também é informação, né? Então, a ideia, o intuito do Instituto Cultural do Google é digitalizar o acervo cultural do mundo em parceria com museus, em parceria com instituições culturais, para democratizar o acesso a esse acervo cultural. Então, um projeto que começou uns anos atrás, que vem crescendo, e recentemente lançamos uma plataforma nova que chama Google Arts and Culture. Google Arts and Culture. Arts and Culture. E Google é um aplicativo para dispositivos mobiles. Você pode ter no seu tablet, no seu celular, e você pode visitar museus, parques naturais, ir para o deserto do Atacama. Quer dizer, não são só museus. Não só museus. Alguém já ouviu falar aqui nesta plataforma? Alguém já usou essa plataforma? Você já usou? E foi legal a experiência? Você recomenda? Não precisa pagar royalty para o Google? Nada. Continua. E você pode, inclusive, visitar algumas favelas no Rio de Janeiro, por exemplo, que a gente subiu esse conteúdo faz mais ou menos um mês. Eu estava com vocês lá. Exatamente. E você pode ter uma experiência 360 graus. Então, você pode, no seu celular, virar como se você estivesse no museu e ver tudo que está ao seu ao redor. Ou você pode usar o óculos de realidade virtual do Google também, colocar seu celular dentro e ter uma experiência em 3D, realmente como se você estivesse no local. Só fazer um pequeno testemunhal aqui. Eu experimentei isso e funciona. Não é que é legal, funciona. É reativo, é uma experiência realmente fantástica. Parece aquelas coisas de filme de Jornada nas Estrelas que a gente assistia lá atrás. Funciona. E outro aspecto super legal é que você consegue dar um zoom em obras de arte e ver detalhes que o seu olho não consegue ver. Que é uma coisa sensacional. Quando a gente apresentou esse projeto no mês passado, no Rio de Janeiro, subimos um monte de conteúdo de instituições culturais do Rio de Janeiro, inclusive do Instituto do Ziraldo. E o Ziraldo estava presente. E quando apresentamos isso, demos um zoom dos desenhos famosos do Ziraldo, e o próprio Ziraldo ficou surpreso ao ver os detalhes que dava para ver com esse zoom. Enfim, é uma plataforma que a gente não pretende, obviamente, substituir a experiência de você visitar um museu, mas pode acrescentar essa experiência, te dar você consegue mapear melhor, talvez, antes de fazer uma visita, né, que você gostaria de ver, ou te permite ver coisas que você nunca conseguiria ver. Por exemplo, você nunca vai conseguir fazer uma viagem que você gostaria de fazer,
e você consegue, pelo menos, ter uma experiência razoável digital, e a gente, de certa forma, também preserva isso em plataforma digital também. Você vai mostrar o filme. Agora, eu queria só dá que você pra já ver. pusesse o do ponto, por favor, mas, enquanto isso, dá uma experiência, dá um exemplo específico disso, de como pode ser utilizado isso para as pessoas que estão aqui, para elas entenderem isso, e depois você fala como é que dá para baixar isso. Claro. Bom, você baixa tanto no dispositivo iOS ou de Android, do Google, do App Store, ou do Google Play Store. É de graça, todas as plataformas do Google são de graça. E você pode, por exemplo, entrar no Rio, o Museu do Manhã. No Museu da Manhã. Ou no MAN. Ou no MAN. No E MAN. você O MAN pode foi o primeiro passear e museu ver brasileiro. Como? O MAN foi o primeiro museu brasileiro a receber essa plataforma. visita do Google. E você notou algum aumento de frequência no MAN em função disso? Qual foi o seu feedback dessa história? É muito positivo. É muito positivo. Aproveita e inclusive, fala aí que se tiver coisa errada, ele corrige. Não, de gente não de São Paulo. Aham. A maior curiosidade é de gente que está fora de São Paulo. Agora já tem vários outros museus em São Paulo, Pinacoteca já tem, mas o MAN, como é um museu pequeno e ágil, E conseguiu fazer você aquilo. foi procurado pelo Google ou você procurou o Google? Não, a gente foi procurado pelo E não se arrepende. Não, claro que não. Muito bom. Outro, recentemente, também, que incluímos na plataforma em dezembro, foi o Teatro Municipal de São Paulo, Aham. né, que é uma experiência super legal. Você consegue... O Louvre já está? Ou o Museu Louvre não. d'Orsay? O Louvre Não, não. por agora você fala com o Perrol aqui, ele faz a ponte. Né? Ale, já está no ponto o vídeo? Você quer que solte já? Pode soltar, Ale? Ale? Isso. Inspiração percorre todo o mundo. Através do espaço e tempo, nos lugares que amamos e com as pessoas do nosso passado. A arte mudou a forma como vemos o mundo e a forma como vemos uns aos outros. Começamos com ferramentas simples para alimentos e fogo e depois esculpimos estátuas de mitos e heróis. E construímos monumentos para durar para sempre. Há tanta coisa para ver, aprender e experimentar. Com o aplicativo Google Arts and Culture, você pode mergulhar em visitas 360 graus usando o Google Cardboard. Ou aumentar o zoom para revelar os segredos de uma obra-prima. Descubra momentos de inspiração, personalidades e maravilhas artísticas. Busque por tempo, ou até mesmo por cor. Salve seus favoritos e compartilhe com o mundo. Explore mais com o Google Arts and Culture. Baixe o aplicativo e inspire-se todos os dias. Por onde você vai começar? É bem interessante. Agora, uma dúvida que eu tenho. Eu tive recentemente na China, eu tive em Xangai, em Hong Kong e naquele cantão português, esqueci o nome agora, Macau. A penetração do Google lá é muito difícil, porque lá eles têm o Baidu, que é o concorrente de vocês. Vocês já conseguem entrar em museus lá? Vocês já têm essa experiência lá? Como é que funciona isso na China? Na verdade, eu não tenho certeza sobre isso. Tenho a impressão que não, ainda não. É um mercado complexo para o Google. O Google se retirou da China propositalmente faz mais ou menos uns 10 anos por causa de censura. E aí os fundadores do Google decidiram que era contra os princípios da empresa aceder à censura, então eles resolveram sair do país. Então agora começa essa volta devagar para o mercado chinês. Até então, porque é um mercado nada desprezível, né? Nada, especialmente em termos de cultura. Simbalista, para você que lida direto com isso, com o público, você trabalha com isso, você manda pessoas para fora. O fato das pessoas já verem antecipadamente o que elas verão lá
é uma coisa que prejudica você? É uma coisa que te preocupa? Ou como é que você lida com isso? Talvez isso seja um instrumento que seja complementar? Como é que você vê isso? Eu acho que sim. Eu vejo como complementar. Por exemplo, quando você tem uma viagem de... Bom, primeiro, a viagem te traz muito mais elementos do que simplesmente o visual ou auditivo, né? Quer dizer, você tem um conjunto de fatores que é muito mais do que apenas a tela. Mas eu acho que esse tipo de informação, quando você tem, por exemplo, você vai para Paris para ver museus com Pode ser para a Grécia agora? Tá bom, pode ser para a Grécia. Muito obrigado. Então, vamos lá. Você vai com uma professora de Grécia Clássica, de História da Grécia Clássica. É brincadeira, pode mitologia. ser. Não, pode ser. Você já conhecer visualmente alguns detalhes sobre o Partenon, ou sobre as ruínas de Olímpia, ou sobre as ruínas de Delfos, quer dizer, lugares que, quando você está lá, a presença é completamente diferente, porque você tem uma questão emocional, mas você já conhecendo detalhes, você tendo mais informação, eu acho que essa ligação emocional fica ainda mais forte. Quer dizer, é uma coisa complementar. Completamente complementar. Quer dizer, você adquire mais informações, porque quando você chega lá, você fala, nossa, agora estou no Partenon. Quer dizer, é outra forma de você se relacionar com os lugares. Job, você concorda com isso? Não foge público do MAN por conta disso. Pelo contrário, aumenta. Não. E eu acho também que... Eu conheço casos de gente que desistiu de viagens porque já tinha visto tudo no Discovery Channel. Tem preguiça, gente que tem preguiça de viajar, acha que viajar é um transtorno. Não é o nosso caso. E eu acho que o tipo de informação que, como ele diz, é complementar e enriquece. Enriquece muito, porque você é um tempo que você não perde lá para ouvir a história, lá você já sabe a história. Você vai lá para ter um impacto visual e estar lá dentro. É uma coisa muito... Você acaba conseguindo focar mais no seu objetivo, é isso? E você está livre para ter a sensação de estar lá dentro. Quer dizer, em vez de você ficar lá ouvindo um guia que vai te contar toda a história, você já sabe toda a história. Você está lá só para curtir. Olhar em volta, estou no meio do Partenon. Não precisa ficar... faz muita diferença. Perros, você quer falar? Eu concordo muito. Eu acho que realmente, quando você faz uma viagem cultural, tem um lado de conhecimento, que isso aqui, se você já tem um pré-conhecimento, você vai enriquecer muito a sua visão, mas eu acho que tem um outro lado que é super importante, é a emoção. E realmente a emoção ela vai ser muito maior quando ela mexe com sua experiência pessoal. Eu vou contar uma história para você que você vai gostar. Eu fui em Troia. Na verdade, em Troia tem pouquíssima coisa, tem uma parede, basicamente. Eu fui em Troia e eu chorei. Por que eu chorei? Porque eu não vi a parede. Eu vi Hector, eu vi Achille, eu vi, sabe, todos os heróis da guerra de Troia que eu aprendi na escola quando era pequeno. Então, a emoção que você vai sentir vai ser muito maior com seu conhecimento e sua história pessoal. Quer dizer, a contribuição... Você vai em Jerusalém, na verdade, o Muro das Lamentações é um muro, na verdade. Se você raciocina friamente, o pessoal vai lá e chora. Por quê? Porque nesse muro eles colocam 3.000 anos de história. Então, eu acho que é muito importante, ao contrário, eu acho que o fato de ter um pré-conhecimento enriquece muito uma viagem, especialmente uma viagem cultural, desse lado emocional. Quer dizer, a contribuição do Google, nesse caso, melhora a experiência. Vai ajudar, porque vai ajudar aprimora a experiência. A ter os pré-requisitos, digamos, históricos que você vai colocar nas coisas que você vai ver. Agora, me surgiu uma dúvida aqui, uma curiosidade. Por que Perrol, como você mesmo, por que é que o Louvre e o Museu d'Orsay ainda não estão nessa ferramenta? Você tem ideia? Bom, talvez que o Louvre, considerando o tamanho, é uma experiência muito grande. Talvez que... O Todd está dando risada ali. Vai ter que, foi uma pequena sacanagem. O carro da Google vai ter que andar muito. Mas, sinceramente, eu não sei, não. Eu acho que é um certo Todd. receio do lado do Louvre ainda, para aceitar digitalizar todo esse acervo. Mas isso a gente enfrenta com vários museus ainda. Mas, enfim, eu acho que nem todos vão estar disponíveis nessa plataforma, mas muitos a gente espera. Mais dicas de lugares legais para conhecer. Segundo a Unesco, há atualmente 1.007 sítios listados como patrimônios espalhados pelo mundo.
Desses, 779 são culturais, 197 naturais e outros 31 mistos, como o Rio de Janeiro, aquela história que eu falei agora há pouco, que faz parte do patrimônio, porque é a paisagem que existe entre as montanhas, a praia com os prédios no meio. É um conceito estranho, mas é um conceito, né? Vão aqui os 10 mais bem avaliados para os turistas de todo o mundo. Alguém aí na plateia saberia me dizer algum deles? Vale brinde também. Não? Não. Bom, em primeiro lugar, o conjunto histórico do Palácio de Potala, na China. Desfiladeiro de Iron Bridge, no Reino Unido. Palácio e Parque de Fontainebleau, na França. Centro Histórico de Guimarães, em Portugal. Massada, em Israel. Biblos, no Líbano. Persépolis, no Irã. A fortaleza de Hwasong, na Coreia. O Parque Nacional do Silêncio e do Vale do Diano, na Itália. E Meydan-e-Eman, em Isfahan, no Irã. Aliás, vocês devem saber que o Irã é a antiga Pérsia, né? É um lugar que eu não consegui ir até agora, mas eu tenho muita vontade de conhecer. Alguém aqui já foi? A Pérsia? Ninguém, né? Ah! É um viajante nato, né? É um viajante nato. Bom, eu já fui para 3 desses lugares. Eu já estive em Massada. Desculpe, qual é o critério? Como que foi escolhido esses lugares? Porque a lista é meio esquisita. Então, o critério é da ONU, por isso que eu falei. É um critério, e eu chequei essa informação, e é isso mesmo. Eu acho Baalbek, por exemplo, muito mais bonito que Byblos, no Líbano. Você já esteve lá? Estive nos 2. Eu já estive em Massada. Massada é Israel. uma ópera. É espetacular. A ópera, isso que eu ia falar para você, é a céu Incrível. aberto, o que é uma coisa muito comum nas cidades antigas da Europa. Na França também se faz muito concerto em igrejas e catedrais, é um espetáculo muito legal. E no Oriente Médio tem muita apresentação de teatro nesses locais que são históricos. Fontainebleau, na França, também, já tive, é muito legal, assim. Vocês já tiveram em algum desses lugares que gostariam de falar alguma coisa sobre eles? Guimarães é um lugar lindo em Portugal. Lindo. Por que você gostou de lá? É por causa do conjunto mesmo. Ele lembra muito o Brasil, quer dizer, a gente vê de onde a gente vem. Porque a arquitetura portuguesa, é a arquitetura colonial brasileira. Você sabe que eu tive em Portugal nos anos 70 e depois fiquei décadas sem ir. Quando Fernando Henrique fez uma viagem para Portugal, na época que ele era presidente, ele aparecia na televisão todo dia e atrás tinha um cenário lindo, um diferente do outro, um mais lindo que o outro. Eu, 2 meses depois, fui para Portugal. Claro. E fui ver essas cidades portuguesas. Guimarães é uma das mais bonitas delas. É espetacular. O conjunto arquitetônico é uma das mais bonitas. E você sente de onde a gente vem. É uma aula Se de sente de mais em história. casa, né? É uma aula de história para o Brasil. Olha aí, é daqui que a gente vem. A nossa arquitetura colonial. Cibalista, você quer falar alguma coisa? Tem um dado interessante aí, que pelo menos 3 desses destinos que você falou são da Ásia Central. Né? Você falou de Byblos, você falou de Persépolis e você falou de Isfahan. Isso. Quer dizer, Persépolis e Isfahan são 2 lugares no Irã. No Irã. Né? E Byblos no Aliás, Líbano. você tem roteiros para lá, né? Temos. Tá. E é interessante porque é um mundo ainda muito desconhecido para a gente. Muito desconhecido. Essa Ásia Central, Turcomenistão, Uzbequistão, esses quistões todos, essa parte do Irã, que não está em conflito, está maravilhosamente bem, e do ponto de vista cultural ainda está completamente preservado, quer dizer, ainda mais por ter sido separado do Ocidente pelas questões todas que a gente já conhece. Esses são lugares ainda genuinamente intocáveis, né, que para quem gosta de uma cultura assim genuína é fantástico. O César estava falando de Portugal, já tive várias vezes lá também, devo voltar agora no mês que vem para lá. É um lugar espetacular, mas aí me lembrou a história do sujeito que chegou, estava na estrada e parou no hotel e falou assim: o senhor tem apartamentos, tem suítes para alugar? Temos sim. Eu falei assim: e quanto custa? Olha, esse aqui custa 100 euros e esse aqui custa 300 euros. Né? Ele falou assim: e qual é a diferença? Eu falei assim: são 100 euros. 200 euros. Até eu me confundi, opa. Bom, eu queria avisar a todos que daqui a pouquinho, antes do final, nós vamos abrir para perguntas do auditório e teremos um sorteio com várias coisas, vários brindes que nossos convidados aqui trouxeram.
ingressos para os grandes monumentos da França, né, uma cortesia da CC Hotels, que é a nossa parceira. Alguém deu risada? Vocês já foram ou não? Grandes monumentos da França, espalhados pela França toda, né? 2 livros que eu escrevi em parceria com o meu querido Boscolo e a Ivani, sobre passar um tempo na Toscana, né? Fazer aquele período que a gente consegue ficar lá sem pensar em absolutamente nada. Brindes do Latitude, eu não sei o que você trouxe. Uma necessaire e uma mochila da Latitudes. Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa. Se alguém daqui te procurar por conta de estar aqui hoje, você dá desconto? Você já me botou numa saia justa aqui. Pode ser uma necessaire? 300 Pô, pessoas. sei lá, um upgrade. Pô, a gente alguma dá coisa. um jeito. Tá, então procure ele depois, tá? Minha raiz é judaica, então deixa comigo. Negociação é comigo. E também o Perrol trouxe, acho que algum brinde. Você trouxe algumas. Acho que foi uma garrafa de champanhe, não? Oh, très bom, très chique. Essa nós não vamos sortear, vai ficar para a gente tomar. Não, é brincadeira, nós vamos sortear sim. Bom, e por falar da França, Perrol, a França sempre foi e continua sendo um dos destinos mais almejados por todas as pessoas. Paris é clássico, mas você estava me contando outro dia que a ideia de vocês, a ideia do organismo que você representa, é tentar descentralizar um pouco o turismo. Todo mundo que você viu, eu perguntei aqui quantas pessoas foram para Paris, 98% já foram. Qual é a ideia de vocês em descentralizar e por quê? Para onde você quer mandar o turista brasileiro? De forma geral, o turismo é uma indústria, entre aspas, que é bastante interessante porque ela ajuda regiões que não têm muitos recursos a se desenvolver. Então, é justamente para tentar espalhar o turismo no território inteiro que nós estamos trabalhando. E o turismo brasileiro é muito concentrado em Paris. Na verdade, aquela pesquisa rápida que nós fizemos é muito significativa. 85% das noites, dos pernoites brasileiros na França estão em Paris. E o que nós queremos justamente é mostrar que, hoje em dia, na França, você pode montar uma viagem numa região específica. Você não precisa fazer uma viagem, cada vez que você vai para Paris. Você pode muito bem fazer uma viagem só para Bordeaux, ou fazer uma viagem só para o Périgord, ou fazer uma viagem para Marseille. E alguns dos nossos concorrentes, por exemplo, a Itália é concorrente, a Itália realmente vende pelo menos 5 cidades. Ela vende a Toscana, Firenze, Roma, Milão, Veneza, Nápoles. A França vende Paris, um pouquinho Nice. Quando eu acho que tem cidade, a gente estava falando de Bordeaux, por exemplo, mas também tem Marseille, ou tem Estrasburgo, tem Lyon, para quem gosta de gastronomia, que é uma cidade realmente maravilhosa. Até Lille, que é uma cidade divertida, uma cidade da cerveja. A França é um país do vinho, mas, na verdade, Lille é um país da cerveja. Então, tem várias cidades, várias regiões que são destinos turísticos que merecem realmente ser muito mais visitados, especialmente pelos brasileiros, que são turistas muito queridos na França. Gastam bastante, né? E são simpáticos, né? Exatamente. Na verdade, eu vou colocar na outra ordem. São simpáticos, e 2, realmente, o turismo brasileiro, junto com o americano, o japonês e o chinês, são aqueles que gastam mais por dia. Todd, como é que essa nova plataforma do Google pode ajudar neste projeto de descentralização de Paris que o Perrol falou agora há pouco? Bom, acho que você, como nessa plataforma você tem lugares culturais de várias cidades da França, não só de Paris, pode te ajudar a escolher outros destinos. Assim, você consegue entrar na plataforma, já começar a pesquisar por França e ver o que está disponível. E se você está planejando uma viagem para a França, você consegue talvez ter algumas ideias diferentes além de Paris, né? Mas Paris chama muita atenção. Claro, é claro. compreensível. É o objeto de desejo da maioria das pessoas, né? Mas, na verdade, as pessoas acabam vindo uma segunda vez, né? Na primeira vez vão para Paris e na segunda acabam indo para alguma outra cidade, não é isso? Uma das viagens mais lindas que eu fiz foi de Paris para Bordeaux de helicóptero. Très Realmente, chique. isso foi um privilégio incrível. Eu estava viajando com o embaixador brasileiro na França, que era o Marcos Azambuja na época, que era um homem, está vivo, deliciosamente culto, conhecedor de vinhos, incrível. Mas ele foi uma viagem, ele foi contando a história da França, naquele vale do Loire, e o helicóptero ainda
dava a volta em cima dos grandes castelos para a gente ver. Foi uma coisa incrível. E a chegada em Bordeaux é linda, porque ela é toda cercada dos grandes chateaus dos vinhos, né? Margaux, Cheval Blanc, e são todos lindos. Essa é uma viagem incrível. Não é para todo mundo, porque realmente é cara, mas é linda. É um jeito de ver a França de uma maneira diferente. Muito bonita. Simbolista, conhecer lugares por meio do Google, você considera que é uma viagem cultural? É uma provocação para você, viu, Totti? Né? É? Uma viagem cultural virtual. Acho que essa... Mas pode ser considerada uma viagem cultural? Eu acho que, sim, se você fala, bom, estou fazendo uma viagem pelas imagens, sim, mas é aquilo que a gente estava falando, você não tem esse lado emocional. Né? É diferente. Nós estamos falando de experiência, né? Falta de vivenciar, de lá cheirar, sentir. Acho que falta os sensos todos, né? Eu queria dar aqui um depoimento. No ano passado eu estive na Índia e foi a segunda vez que eu fui para lá e eu acabei conhecendo, por sugestão da pessoa que me convidou, na verdade foi o governo da Índia que me convidou, eu fui conhecer 2 cavernas. Não sei se vocês já tiveram oportunidade, é Ellora e Ajanta, que é em Maharashtra, né, se eu não me engano. E, no começo, me parecia uma coisa complicada, difícil, porque tinha que fazer várias conexões internas, pegar carro e chegar lá. E, na hora que eu cheguei, realmente foi absolutamente espetacular. São 7 séculos de religião jainista, budista que tem lá. Quer dizer, vale a pena você investir em tipo de coisa que você, à primeira vista, você acha que é alguma coisa difícil e tal, mas que, enfim, te traz muita satisfação nisso que a gente estava falando agora, que é ir lá, sentir, colocar a mão, quando é permitido, claro, e sentir a sensação toda, a energia que existe lá. Né? Tudo isso que eu estou falando aqui está dentro do site lá, www.quevipelomundo.com.br, tem vídeo, tem, enfim, uma série de dicas, informações. Se vocês quiserem ir lá, eu acho que, pelo menos, se não puder viajar imediatamente, vocês podem viajar, pelo menos, virtualmente. Bom, eu queria fazer um convite. Eu não sei quanto tempo nós temos ainda, Adriana. Quanto tempo tem ainda? Vocês sabem quanto tempo tem? Porque a ideia é fazer um convite para vocês. O nosso próximo encontro o tema vai ser turismo de aventura. Estão todos convidados aqui, vocês também. Vai ser no dia 25 de outubro, vai ser uma terça-feira também. E aí a gente vai ter muita novidade sobre turismo de aventura. Por exemplo, para vocês, turismo de aventura é fazer uma viagem de bicicleta, por exemplo, pela Toscana? Um amigo meu, eu perguntei isso para ele, e falou, não, 400 quilômetros de bicicleta, imagina que isso é turismo de aventura. Para mim, se eu fizer isso, eu estou morto no dia seguinte. Não é? Mas é turismo de aventura ou não é? Depende do roteiro, depende de uma série de... Por exemplo, entrar nas cavernas lá embaixo, para o César Job é a morte. Né? Então, eu queria convidar todo mundo para, se puder, estar aqui prestigiando a gente e abrir para perguntas do auditório, se vocês tiverem perguntas.